Ok, estamos de volta com a primeira parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde sempre ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Siga-nos nas redes sociais, tá? @o Rio Branco, isso mesmo, @o Rio Branco. Aí você tem lá à sua disposição os vídeos, as entrevistas, os bastidores, enfim, tá bom? E siga esse humilde apresentador também na internet, nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. @Muniz11. Você vai lá, tem algum conteúdo também disponível para você todos os dias, ok? Muito bem, eu tenho o prazer de conversar agora pela primeira vez essa semana e esse mês, né? Ele sempre vem aqui. Dr. Genilson Leite, médico, vice-presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato ao governo do Acre pelo PSB. Seja bem-vindo, doutor Genilson. O pessoal lhe chama mais como doutor Genilson ou deputado Genilson? Hoje? As pessoas me chamam mais como doutor Genilson. Doutor Genilson é para sempre, né? É o cotidiano ali. Eu comecei a minha carreira mais ali no município de Tarauacá, né? Então as pessoas no interior geralmente faz essa abordagem prévia ao nome, né? Pela condição de ser médico. Mas eu me sinto à vontade, né? Se as pessoas me chamam de Genilson, deputado Genilson, doutor Genilson. Boa tarde, Muniz, dizer que é um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui participando da sua programação. Vou começar a copiar o que você fez aqui. O pessoal que está nos assistindo, se puder nos seguir também no nosso Instagram, tá bom? @dr_Genilson é o nosso Instagram. O pessoal que estiver nos assistindo aí, puder nos seguir, a gente agradece. Muniz, fica à sua disposição para as perguntas que você achar necessário. Claro. Rapidinho aqui para a gente não perder tempo. Muito em breve, sem prejuízo aos demais pré-candidatos, nós pretendemos em breve fazer uma matéria especial com o deputado Genilson, mostrando um pouco da sua trajetória, né, de luta, né, e de vitórias também, né? Evidente, alguns percalços, isso é normal na vida de qualquer um, mas o senhor pode dizer que é um vencedor, aliás, mais que um vencedor. Parabéns aí. Muito obrigado, eu agradeço aí e, de fato, me considero uma pessoa que tive muitas oportunidades e procurei abraçá-las, né? E hoje elas estão me dando mais uma oportunidade, que é a de ser pré-candidato ao governo do Estado. Isso não é pouca coisa na vida de uma pessoa, né? Por isso que eu tenho valorizado sempre muito as oportunidades que eu fui tendo até aqui, quer seja como técnica agrícola, que sou e que fiz este curso lá atrás, né? Como médico, especialista, infectologista, né? E que também tive essa oportunidade e que soube abraçar e me comprometo muito com aquilo que faço nesta área. E como deputado estadual, que temos já o segundo mandato, e hoje somos o deputado com maior produtividade na Assembleia Legislativa durante 4 anos. E não tenho dúvida, Muniz, se a gente chegar a ser governador desse estado, que nós iremos nos dedicar muito e valorizar muito a oportunidade que a população vai nos dar. Legal. Eu ia começar a entrevista pelo lado da saúde e outros assuntos, deixar a política para depois, mas eu acho que nesse momento a política é muito mais importante, né, deputado? Então vamos lá. O que há de concreto mesmo entre uma possível aliança entre o seu partido, o PSB, e o MDB de Mara Rocha e Flaviano Mello, ou não passa de notícias, aquelas notícias de blogueiros querendo ganhar mais like, mais acessos? Olha, Muniz, nós estamos numa construção da nossa pré-candidatura ao governo. O que nós ouvimos em relação a essa questão do MDB, né, foi uma iniciativa de que nós iríamos receber um convite, né? Mas nós estávamos aguardando o nosso presidente do partido, que é o César Messias, à vontade, uma viagem que foi, inclusive teve uns problemas na viagem, demorou um pouco. E nós vamos, essa semana, retomar as nossas conversas, inclusive no sentido da construção da nossa pré-candidatura ao governo. Não tenho parado, né? Eu tenho visitado os bairros, tenho ouvido a população, tenho andado nos mercados, tenho andado nas unidades de saúde, nas escolas, enfim. Nós estamos fazendo a nossa dança, o nosso propósito neste momento é de dar continuidade à nossa pré-candidatura, porque entendemos que há um ambiente onde as pessoas estão muito interessadas em ter um governo mais programático, um governo que se comprometa mais com os problemas do cotidiano da nossa população. Fiquei muito feliz com as visitas da semana passada que fiz no Calafate, que fiz também no São Francisco,
ali naquele centro comercial, fui abordado muitas vezes por populares, né, manifestando apoio, manifestando confiança e também reconhecimento ao nosso trabalho. Então, nós estamos nessa andança. O que existe em torno disso, né, é mais algumas, né, iniciativas que essa semana a gente deverá sentar para conversar, para avaliar, né, e também estamos conversando com a direção nacional do nosso partido acerca dos nossos rumos. Resumindo, então, essa aliança está descartada? Olha, eu não... Pelo menos no primeiro turno. Não, eu não digo descartada, né? O que eu estou falando é que nós não conversamos, não afunilamos nada sobre isso, né? O que nós temos é uma candidatura ao governo, né? Uma pré-candidatura ao governo, estamos construindo isso. O nosso entorno é adensar essa candidatura. Você sabe que hoje, para você disputar uma candidatura ao governo do Estado, você precisa ter uma aliança, que seja uma aliança que ela dê substância, podemos dizer assim, estrutura política para que você possa fazer a disputa, e nós estamos fazendo essa caminhada. Tá. Em relação aos outros partidos da Frente Popular, notadamente o PT, como vai então esse processo de discussão, deputado? Olha, nós viemos numa discussão bem adiantada, estávamos numa discussão bem adiantada com o Partido dos Trabalhadores, na verdade com a federação, Sim, né? Isso. E aí houve uma interrupção, houve aquela manifestação do Jorge Viana, que poderia ser candidato ao governo, né? Isso, depois que ele se manifestou acerca disso, não voltou a falar mais nada sobre o assunto, e por isso a gente segue na nossa caminhada, fazendo o nosso trabalho, entendendo que a gente precisa se posicionar. A gente tem acompanhado em pesquisa de consumo interno uma movimentação positiva e uma apreciação positiva em relação, um crescimento em relação à nossa candidatura. Então, eu e o partido continuamos na nossa andança e na nossa construção. Se Jorge Viana decidir lançar sua pré-candidatura ao governo, o que é algo assim praticamente improvável, isso, de certa forma, abalaria a sua caminhada ou não? Não tem nada a ver? Olha, isso no campo das possibilidades, de fato criaria, né? A gente precisa reconhecer que a gente disputa num campo onde isso impactaria, sim. A disputa de voto aí dividiria bastante. O impacto seria inevitável. É inevitável, é a mesma coisa que aconteceu atualmente, né? O Gladson, quando ganhou o governo, ele ganhou com 51% dos votos, né? E só que ele tinha a candidatura do Petecão junto com ele tinha a candidatura da Mara junto com ele tinha todos os outros líderes e lideranças e famílias, né, que estavam juntos, agora fracionaram. Então, o que nós olhamos hoje? Que ele já não é aquele 51% que ele tinha antes. Aquele 51% foi dividido em 3 candidaturas. E isso acontecerá, claro, com uma candidatura nossa, caso ele venha disputar o governo também. Isso trará, de fato, divisão de votos. Bom, quem lhe conhece politicamente já sabe o seu estilo, né? O senhor não é de ficar xingando ninguém, de partir para o ataque, mesmo deixando bem claro a sua posição de oposição ao governo. O senhor pretende se manter assim até o fim ou na reta final pretende engrossar um pouco mais e essa artilharia em relação ao governo? Olha, eu acho que o que a população espera é propostas que possam resolver, né, os seus problemas. Nós não vamos por eleição para que a gente se apresente como quem tem a maior capacidade de atacar. Entendi. Eu acho que a população precisa olhar para quem apresenta as melhores propostas. Não só isso, mas precisa olhar também para a performance, para a trajetória, para o comportamento e para os comprometimentos de cada um dos candidatos. Eu estou há 8 anos, né, com mandatos, vou completar agora 8 anos, e como eu lhe falei, nós estamos há 4 anos como deputado mais produtivo da Assembleia. Mas o que o Genilson fez? O que o tornou o mais positivo, né, o mais produtivo? São as andanças que a gente faz,
as cobranças que a gente faz ao governo, os projetos que são de interesse da população, as indicações que a gente faz em cima das aspirações da população, que inclusive pautaram a caminhada do atual governo. Nós ali da oposição, nós temos dado uma performance melhor para o atual governo. Muitos projetos, para você ter uma ideia, também, que chegam na Assembleia sem a identificação ou sem a representatividade popular que precisa ter, a gente faz a oposição, a gente diz que está errado, o governo vai lá e muitas vezes muda. Agora, por exemplo, o edital da saúde que saiu sem nenhuma vaga para técnico de enfermagem. Ou seja, a maior demanda que nós temos no estado hoje dentro dos hospitais é técnico de enfermagem. Estou falando técnico de enfermagem para não falar outra, para várias categorias. E logo agora a categoria foi beneficiada, né? Foi contemplado com o piso nacional. A nível nacional, né? São os enfermeiros. Isso. E aí a gente convidou lá o governo, disse, olha, isso aqui está errado, como é que vocês vão abrir um concurso sem uma vaga para técnico de enfermagem? E eles se comprometeram, né, em mudar. Nós estamos é peça fundamental no sistema, né? Estou dando um exemplo para não falar de inúmeros outros exemplos que, graças à nossa intervenção, graças à maneira de a gente fazer política, a gente tem pautado e isso tem trazido resultados positivos para a população. Então, desde o ponto de vista... O senhor decidiu, então, fazer um mandato propositivo e não agressivo? Um mandato propositivo e ajudando, né? Para você ter uma ideia. Eu podia, na pandemia, ter ficado lá criticando o atual governador, né? Dizer, olha, o governo não compra nem isso, nem aquilo. Cadê as vacinas que ele disse que ia comprar? Cadê isso? Eu podia ter ficado falando só isso. Mas eu disse, olha... a diretora do pronto-socorro, eu aceito o convite para ir ajudar dentro das UTIs. E foi? Passei 90 dias lá dentro ajudando. Era cômodo para mim ficar só na tribuna da Assembleia criticando. Então, eu tenho procurado ajudar, né, como político, ter um mandato produtivo, que traga benefícios para a população, é isso que eu tenho feito. E não tenho dúvida, se virar governador desse estado, que nós vamos trabalhar para colocar o Acre no outro rumo. Que, no meu modo de ver, a gente vem sofrendo uma degradação dos serviços públicos, né? Por exemplo, o BR-364. A BR-364, ela está acabada, né? Ah, tá, mas é culpa de quem? Cada governador tem que fazer a sua parte no momento em que está no governo, né? Cada governador tem que colocar a sua pedra na BR-364. E o atual governo, que poderia ter se beneficiado da votação que o Bolsonaro teve aqui, 70%, pega os 3 senadores, tem dito, olha, 70% dos votos você tirou no Acre. Então, a gente precisa de dinheiro para colocar na BR-364. E, se fizesse um lobby nesse nível, eu não tenho dúvida que viria. Mas esqueceram da BR e hoje o DENIT anunciou esses dias que não tinha dinheiro para tapar buraco mais na BR-364. Empresa de avião, por exemplo, aqui do Acre, que faz o voo Trauacá, Jordão, Santa Rosa, né, que há mais de 20, acho que 30 anos estava... rodando e levando passageiros para o interior, suspendeu porque não deu conta mais, sem subsídio, sem apoio, né, e apenas comprando das empresas de Manaus. A empresa faliu e hoje, se uma pessoa quiser sair de Rio Branco e ir para o Jordão, paga R$ 750 e não é todo dia, que nem antes era 3 vezes por semana, agora é 1 vez por semana. Então, nós estamos vivendo essa degradação do serviço público e de outros serviços importantes para o Estado. Uma BR do jeito que está, o produto que sai daqui de Rio Branco, ele chega em Tarauacá muito mais caro do que o que deveria, porque quebra a peça do carro e o dono do carro vai transferir esse valor para o consumidor final. Então, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, de aprofundamento das crises e dos problemas no Estado. E o que a gente está vendo aí do atual governo é pouco compromisso com essas questões. Deputado, a partir de amanhã, dia 20, os partidos políticos já estão autorizados a fazer, então, suas convenções. Estão autorizados, não são obrigados ainda. O prazo até dia 2 de agosto seria... Então, 5 de agosto. 5 de agosto, digo. Até 5 de agosto. Que dia vai ser a convenção de vocês? Não definiram ainda? Nós já definimos. Estamos deixando os outros aí, né, que a maior parte já publicou. O nosso já foi internamente publicado e nós vamos anunciar muito brevemente para o coletivo do partido. A questão do vice, como é que fica? Já está encaminhada ou não? Não, nós estamos, inclusive, como eu lhe falei, o César estava viajando, retornou agora e nós vamos retomar as conversas, vamos ouvir, né? E certamente essa semana é uma semana definitiva, aliás, não digo definitiva, mas muito importante para esses acertos finais
acerca de que imposição cada um vai jogar Claro. nessa eleição. Quando o senhor cita o nome do César, é apenas por ele ser dirigente, ou presidente, ou porque vocês pretendem compor uma chapa puro sangue? 100% PSB. César é o presidente do partido, uma figura importante também, já foi deputado federal, foi vice prefeito, vice-governador, então tem uma... Secretário de Estado, prefeito do Cruzeiro do Sul. Isso, então tem uma expressão muito grande na política acreana, né? Então, presidente da Assembleia também. Foi presidente da Assembleia, então é uma figura importantíssima e a gente tem o prazer de estar compartilhando com ele nessa militância dentro do PSB, achamos que é uma figura expressiva na política acreana. E aí é óbvio que nós temos outras pessoas também no partido valorosas e a gente precisa se juntar para conversar. A tendência, deputado, é convidar alguém de outro partido ou do próprio PSB? Não, a gente precisa fazer composição. São 3 variáveis que eu costumo dizer que são importantes para você fazer uma disposição majoritária. A primeira é você ter um nome que se viabilize. A segunda é você ter uma aliança, embora que ela seja pequena, mas é importante ter uma aliança, porque você sair sozinho é muito complicado. E o terceiro é a estrutura. Então, esse tripé fazem um conjunto de variáveis importante para você fazer uma disputa majoritária. E nós entendemos que quando nós colocamos a nossa candidatura, que as pesquisas mostravam que ela estava com 2%, depois 3%, depois 5%, depois 8%, depois 12%, depois 20%, como algumas pesquisas foram revelando aí, inclusive pesquisas já publicadas, isso demonstra que houve um crescimento do nome. Agora, só isso não é suficiente, nós precisamos de uma aliança. E também, é óbvio, estrutura para poder fazer essa caminhada. A tendência do PSB é apoiar a pré-candidatura ou melhor, a candidatura, daqui a pouco vai ser a candidatura mesmo, de Jorge Viana ao Senado? Olha, nós vimos nessa construção, nós vimos fazendo essa construção, inclusive nós tínhamos conversas já bastante adiantadas sobre isso, mas vamos, como eu lhe falei, nós vamos retomar aí as conversas essa semana. Muito bem. Deputado, como é que o senhor imagina que vai ser? 2 perguntas ao mesmo tempo. Que vai ser, então, que vão ser, digo, os embates entre oposição e situação lá no plenário da Assembleia, agora por conta das eleições. E também como é que o senhor está vendo, pelo andar da carruagem, como vai ser essa disputa eleitoral? O senhor já deixou bem claro que vai ser um candidato de propostas, Vai ter um debate ético. Mas talvez o jogo não seja tão limpo assim, Como sempre, tem sempre o jogo de baixarias, é inevitável. Ou o senhor acha que é possível esse ano ser diferente? Olha, a gente tem digamos assim, um leito de atuação. Eu sei que numa eleição as pessoas revelam ali os seus interesses mais, às vezes até mais mesquinhos, e para consegui-los acabam ali fazendo falta na linguagem do futebol, ou seja, dando voadoras, na linguagem do futebol. Mas a gente entende que existe um árbitro aí, existe justiça eleitoral, e nós vamos, de fato, fazer de tudo para ter uma performance propositiva, porque eu acho que é isso que a população precisa nesse momento. É isso que o Acre está precisando, de um governo que traga propostas que possam dialogar com as necessidades da população. Eu não vejo que a população está querendo um candidato que seja aquele que saiba mais denegrir a imagem do outro, Eu não vejo que seja isso. Então, o nosso intuito é fazer uma disputa propositiva, embora compreendendo que, como você falou, quando a coisa ali aperta, quando a coisa esquenta de vez, as pessoas às vezes perdem essa capacidade de enxergar que o eleitor precisa de propostas. Esse mesmo comportamento será adotado também no plenário? Sim, o plenário sempre foi importante. Ou nas comissões técnicas sempre permanentes? Foi importante. Nós já disputamos eleições em outros cenários ali na Assembleia Legislativa, eleitorais, e houve ali um tensionamento, esquentou, mas nunca foi algo que diga assim, olha, vamos fugir aqui do nosso código de ética, vamos fugir aqui do regimento interno da Assembleia. Então, acho que vai ser bom o debate lá na tribuna da Assembleia. Confesso que, para mim,
ter a tribuna da Assembleia é importante, sendo candidato, e vou também utilizar a tribuna da Assembleia para apresentar o que eu pretendo fazer pelo Acre. Porque quem saiu de onde eu saí, o Muniz, vindo lá das cabeceiras do Rio Muru, né, e chegando até aqui, né, eu cheguei de uma forma, né, e pretendo, se me eleger governo do Estado, pretendo chegar da mesma forma para que, se um dia, né, um dia a gente ganhar o governo e depois que sair o governo, a gente continue andando nas ruas, nos lugares, sem inimigos. Eu não acho que a política é um local do vale tudo. Né? Eu acho que a gente tem que respeitar as individualidades, a gente tem que respeitar as pessoas. E eu tenho adversários políticos hoje, eu não tenho inimigos políticos. Eu, pelo menos, considero assim. Né? Então, é dessa maneira que eu vou atuar. Se você perdeu o início do programa, eu acabei de conversar aqui com o deputado Genilson Leite, vice-presidente da Assembleia Legislativa, médico e pré-candidato ao governo do Acre pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Foi um prazer, doutor. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, pelas perguntas também. Eu acho que é importante esse espaço, queria lhe parabenizar também. Obrigado. Acho que a população precisa conhecer melhor quem está se apresentando como pré-candidatos nessa eleição, porque afinal de contas tudo se decide na política, né? Desde se vai ter remédio no hospital, se vai ter transporte escolar, se vai ter melhorias das nossas estradas, se vai ter merenda na escola, as decisões é na política, ou são na política, né? E é importante as pessoas saberem quem estão se propondo a nos representar. Deixo aí o convite, quem quiser poder nos acompanhar no nosso Instagram, @dr_gnews. Nós também temos o nosso site que é genilson.com. Legal. Foi um prazer, parabéns pelo trabalho, tanto como médico quanto como parlamentar. Muito obrigado, valeu. Depois do intervalo, eu volto para conversar com a diretora administrativa do Sindicato das Empresas Terceirizadas do Estado do Acre, a Mayra Mota. Isso mesmo, Até já.